Fluminense chega a acerto com o goleiro e tem boa notícia de evolução de lesionado do Fluminense, mais próximo de voltar a jogar com a camisa tricolor. A gente também vai fazer um radar dos emprestados. Tem jogadores emprestados pelo Fluminense se destacando pelos seus clubes, além de, claro, falar muito da vitória do Fluminense de ontem contra o Vasco. Renato Gaúcho falou um pouquinho ali sobre algumas decisões dele ao longo do jogo e o Fernando Diniz reprovou a provocação feita pelo atacante Ryan, tiro que acabou saindo pela culatra, já que a vitória ficou com o Fluminense. Muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. As negociações evoluíram e o Fluminense conseguiu chegar a um acerto para a extensão do contrato do goleiro Fábio até o final de 2026. O veterano goleiro tricolor tem contrato nesse momento até o final de 2025, mas já tinham informações de que o tricolor conversava com o atleta a fim de estender esse vínculo. O Fábio, apesar da sua idade bastante elevada, ele vai fazer 45 anos em 2025, não pretende encerrar a carreira e ainda consegue ser um goleiro de altíssimo nível. Muitas vezes salva o Fluminense nas partidas, então é um interesse recíproco. Ele quer continuar no Fluminense e o Fluminense quer que ele continue. O GE traz pra gente que agora as partes se entenderam e o contrato do veterano será renovado. O Fluminense não fez esse anúncio oficial ainda, não saiu no bid, mas de acordo com o GE já tá tudo certo pra gente ter o Fábio por mais uma temporada aqui com a camisa do Fluminense. Ele está muito próximo de passar o recorde do Peter Shilton, goleiro inglês lá da década de 70, 80. Se eu tiver falado errado, me perdoem, tá? Mas eu sei que é um goleiro inglês mais antigo, que é o jogador com mais partidas na história do futebol mundial. O Fábio está muito próximo de passar, aí vão ter fontes que vão falar um número de jogos do Peter Shilton, outras fontes vão falar outro número. Fato é que o Fábio está ali a 15 jogos, vamos botar assim, de alcançar essa marca. Então, com o contrato renovado até o final de 2026, com certeza vai ultrapassar e muito Peter Shilton como o jogador mais longevo da história do futebol mundial. Eu particularmente me agrado com essa notícia, apesar da idade do Fábio. Sou um cara um pouco mais cauteloso nesse sentido. Apesar da idade dele, ele ainda mostra um excelente nível para a Série A do Campeonato Brasileiro, ainda consegue ser um goleiro, ao meu ver, acima da média do que se tem no futebol nacional. Então acho que é uma bola dentro do Fluminense essa renovação com o goleiro Fábio. O Fluminense venceu o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro na noite de ontem. A gente sabe muito bem que é o destino, algo natural nesse clássico, a vitória tricolor de virada por 2-1. Claro que quem chamou muito a atenção nessa partida foi o lateral direito Guga, e não só pelo golaço que ele fez na reta final do jogo, dando a vitória ao tricolor, mas a partida dele como um todo foi muito positiva. O Samuel Xavier acabou não jogando por conta de dores, foi poupado ali. Guga ganhou essa oportunidade. Ele, aliás, é um jogador que frequentemente no Fluminense ganha as chances em momentos que a gente chama de furadas, clássico, jogos importantes. Ontem não foi diferente e, em geral, nesse tipo de partida ele corresponde muito. Aliás, uma crítica aqui que eu faço ao Guga: eu acho o Guga um jogador às vezes pouco constante, mas em jogos importantes, jogos grandes que você fala, o Guga geralmente vai muito bem com a camisa tricolor. Ontem não foi diferente, e isso é para além do gol, para além do gol marcado. A partida dele como um todo foi muito positiva. Eu tenho aqui alguns números levantados pelo SofaScore da partida do nosso lateral direito. Ele fez um gol no jogo, e aliás tem uma estatística aqui que eu acho muito interessante, que é o XG, que são os gols esperados do jogador na partida. E os gols esperados do Guga no jogo eram 0,04, ou seja, isso mostra a dificuldade do gol que ele fez, Não é aquele gol feito, é um golaço que ele chuta de fora da área, tem muita felicidade ali no lance. Além disso, ele teve uma grande chance criada, deu 3 passes decisivos no jogo, acertou 2 dos 4 cruzamentos que tentou. Esse número de 50% de acerto em cruzamentos é um número realmente altíssimo, Conseguiu 3 desarmes ao longo da partida, 6 ações defensivas e ganhou 9 dos 14 duelos que ele participou ali no jogo. Realmente números muito expressivos, como eu disse, para além do gol, Lá na frente ele faz o gol da vitória,
faz o Fluminense vencer o jogo, mas defensivamente também teve uma partidaça, foi muito bem nessa partida. Aliás, vale lembrar, né, ele no pós-jogo ali falou, né, de como se ele tivesse dado uma assistência. Oficialmente o primeiro gol não foi dado pro Lima, foi um gol contra do Verratti, e foi mesmo, né, o Lima cabeceia, o goleiro espalma, bate no Verratti e entra, é realmente um gol contra. Mas o cruzamento que acha o Lima dentro da área foi do Guga, um bolão, por sinal, né, uma bola que ele botou ali. Eu assistindo o jogo, confesso que na hora até fiquei meio assim, falei, pô, acho que o Lima tá impedido. Demorei até a comemorar, depois eu vi o zagueiro dando condição. Então assim, o Guga conseguiu achar uma bola espetacular ali naquele primeiro gol pro Lima cabecear, e aí sai o primeiro gol do Fluminense. Então assim, partida realmente muito positiva do Guga ontem, foi, ao meu ver, o principal destaque do Fluminense. E para você ter acesso a essa e outras estatísticas de todos os jogadores do Fluminense, também do futebol brasileiro, além de ficar por dentro de todas as partidas em tempo real, você baixa o aplicativo SofaScore. Link tá aqui no comentário fixado desse vídeo, baixa lá para ter acesso a todas as estatísticas e acompanhar as partidas em tempo real. Outro momento de destaque no jogo, também acabou, né, participando ali justamente o Guga, foi quando saiu o gol do Vasco da Gama, o gol marcado pelo João Vitor. O Ryan, atacante do Vasco, jovem jogador, fez uma provocação para a torcida do Fluminense, foi lá fazer um gesto, né, fazendo alusão à Série C, e o Guga foi justamente, né, o jogador do Fluminense que viu isso na hora e foi lá peitar, e foi lá cobrar, mandou o cara ir comemorar com a torcida dele. Teve até um princípio de confusão ali, e claro, essa provocação do Ryan tá dando o que falar. O Fernando Diniz foi perguntado sobre isso na coletiva pós-jogo de ontem e ele reprovou a atitude do atacante vascaíno. Se liga aí o que o nosso ex-treinador falou. Bom, eu não sabia e não concordo. Eu acho que isso é um tipo de gesto que cabe para o torcedor. O torcedor fazer isso, tudo bem. Mas para a gente estar no meio do futebol, a gente não deve fazer. Então o Ryan é um jovem que não tem porquê esse tipo de coisa. Na minha opinião, eu discordo. E vou falar com ele que não tem necessidade desse tipo de coisa. A gente tem que jogar e respeitar nosso adversário e fazer o melhor possível dentro do campo. E esse tipo de provocação para a torcida é extremamente saudável, mas não é o nosso papel. Tá aí a declaração do Fernando Diniz, né, reprovando a atitude do atacante vascaíno. Eu acho assim que o Fernando Diniz ele tá certo de falar isso, né, na coletiva, dizer que reprova, pregar respeito e tudo mais. Mas sinceramente, gente, eu tô falando aqui como tricolor, tá? O Ryan, eu acho que tá no direito dele de fazer uma provocação. O que eu achei feio, na verdade, é que assim, o gol não foi dele, né? Ele foi lá fazer uma comemoração, ele tá dando as entrevistas que ele deu depois do jogo falando sobre isso, ele fala como se o gol fosse dele. Ele não fez o gol foi do João Vitor, né? Ele apareceu ali de papagaio, de pirata, querendo surfar aquela onda. No final das contas, tomou a virada, perdeu o jogo, e o Fluminense, assim como ele tá no direito de zoar, o Fluminense tá certíssimo de zoar de volta, de infernizar. Agora faz parte do futebol. Eu entendo dessa maneira, tá? A zoação faz parte. Ele pegou e zoou, beleza. Agora o Fluminense ganhou o jogo, vamos zoar ele também. Bola pra frente. Acho, assim, imaturo da parte dele, mas faz parte do futebol, tá? A gente fala muito de futebol raiz, tal, de jogadores que eram mais irreverentes, provocavam. Então, assim, ele tá no direito dele. Mas acabou que não venceu o jogo, né? Não arrumou nada nessa partida. Até tem um chute dele na trave e tudo mais. Nem acho que o Ryan seja mau jogador, não, mas precisa desse tipo de coisa pra aparecer. No final das contas, o Fluminense é quem saiu com os 3 pontos. O Vasco vai ficar correndo lá atrás da realidade deles, né? Que é brigar contra o rebaixamento. Acho que faz parte, tá, do futebol. Ele quer provocar, provoca, o Fluminense vai provocar de volta. E o que importa é que os 3 pontos estão nas Laranjeiras. Também na coletiva pós-jogo, o Wilson Forte, nosso repórter da Central Fluminense, perguntou ao Renato Gaúcho sobre uma conversa que ele teve ali com o Thiago Silva ao longo da partida e a opção que ele teve em colocar o Inácio no final do jogo, formar uma linha de 5 ali, né? O Fluminense ficou com 3 zagueiros na reta final do jogo. E vocês vão ver aí o que o Renato Gaúcho falou, mas tem um trechinho que me chamou muito a atenção, que ele fala, né, que no intervalo do jogo ele disse pro Thiago Silva que a gente ia virar o jogo porque a gente estava jogando bem. Então mostrou essa confiança no time tricolor. Mas se liga aí na declaração do nosso técnico. Boa noite, Renato. Wilson Forte da Central Fluminense. Logo depois do gol, eu observei ali o Thiago Silva conversando um pouco com você e você logo chamou o Ignacio Thiago Santos. Queria entender como foi essa pequena conversa, essa seleção com o Thiago Silva e entender um pouco como é a sua relação com ele, que é o seu líder, o seu capitão, como é a sua conversa com o Thiago Silva no dia a dia. O Thiago é um monstro, né? Conheço ele há muito tempo, admiro ele muito como jogador, como pessoa, um jogador extraordinário,
é um grande amigo. Nós sabemos que a jogada forte, uma das jogadas fortes do Vasco é a bola aérea. Não porque nós tomamos o gol, mas eu conversei com eles ontem no treino tático, nós treinamos bastante bola parada justamente por isso, porque eles têm jogadores bons e altos e cabeceiam bem. Então, no intervalo do jogo, eu falei para o Thiago, Thiago, nós vamos virar esse jogo, porque nós estamos jogando bem. A gente tem todas as condições de virar o jogo. Se no final do jogo a gente tiver com a vantagem, eu vou colocar o Ignacio, você fica por dentro, fazem uma linha de 5 lá atrás, porque o Vasco vai tentar de todas as maneiras jogar a bola na área e é uma das jogadas fortes, porque eles têm bons cabeceadores. Então foi essa a intenção, de fechar a casinha, faltam 5, 7 minutos, mas principalmente eu coloquei o Ignacio em cima do Verratti, falei, vai, pega ele individual na bola parada, que ele é um dos grandes cabeceadores, tem feito muitos gols, tem sido muito importante para o Vasco, esse jogador também, vai e pega ele. Deixa que os nossos 2 zagueiros tomem conta do zagueiro deles, você e o Verratti até o final da jogada. Porque uma bola parada, um cruzamento, se decide muitos jogos, muitos jogos. Então, lá, inclusive, contra o Atlético Mineiro, que nós tomamos aquele gol de cabeça no final do jogo, você pode ver que ele estava na beira do campo para entrar. Aí teve 3 escanteios rápidos, não deu tempo. Se ele tivesse em campo, nós não teríamos tomado aquele gol. Mas acontece. Mas hoje não, falei, hoje já tinha prevenido, já tinha deixado bem claro para o Thiago, fazem a linha de 5, deixa o Ignacio no teu lugar, vai por dentro, evitem as faltas desnecessárias próximo da nossa área, e mandei o Ignacio pegar o Verratti individualmente. Foi isso que aconteceu. Tá aí então o Renato Gaúcho explicando, né, essa opção que ele teve, mas antes eu queria só fazer acho importante pontuar, né, ele fala que o Fluminense estava jogando bem na partida, e sim, eu achei que o Fluminense fez de maneira geral, apesar de ter tomado aquele gol ali do Vasco, né, ele precisou virar, eu achei a partida do Fluminense como um todo uma boa atuação tricolor, e essa decisão, né, que ele explica aí no final, muita gente pode entender mal, né, tá botando um zagueiro no final, tá recuando um time, mas cara, eu não vejo dessa maneira, tá, eu acho que ele tá corretíssimo, de fato, o Vasco tem um jogo aéreo muito forte, tudo bem que ontem o Verratti, o gol que ele fez foi a favor do Fluminense, né, então a gente gosta disso, mas o primeiro gol do Vasco, né, o único do jogo, inclusive, foi numa cobrança de falta, numa bola aérea. Então, reforçar isso ali no final de partida, um clássico, o Fluminense está vencendo o jogo, eu acho completamente plausível, eu acho que faz parte também do trabalho do treinador ter essa sensibilidade para ler o jogo. E, cara, tem momentos e momentos, né? A gente gosta de ver futebol bonito, a gente gosta de ver show, mas imagino que vocês nessa concordem comigo. O mais importante de tudo para mim é que o Fluminense vença a partida, o Fluminense consiga o resultado. Então, se chega no final de jogo, tem que botar o Inácio ali na zaga para fechar a casinha, fazer uma linha de 5, eu acho completamente plausível. O que não dá é ter uma postura retranqueira e covarde, né, ao longo do jogo. O que não é o caso do Renato Gaúcho, tá? Em determinados momentos da partida ontem, o Fluminense estava até num 4-2-4, né? Um volante só em campo e tudo mais. A gente foi para cima, né, do Vasco da Gama, como eu disse, a partida como um todo eu gostei muito da atuação, mas essa leitura dele, né, de ver que a bola aérea do Vasco é muito forte, eu acho a bola aérea defensiva do Fluminense muito frágil, você colocar um jogador que é mais alto, né, o Inácio tem bastante altura, justamente para marcar o Verratti e tentar anular isso, é uma boa escolha sim, e foi o que aconteceu ontem, o Fluminense conseguiu sair com a vitória. Vou fazer agora um rapidinho radar dos emprestados do Fluminense, porque tem 2 jogadores que tiveram destaque na rodada por suas equipes. Eu quero começar falando do Volta Redonda e do lateral direito Johnny, emprestado pelo Tricolor. Ele deu uma assistência no empate em 1-1 contra o Remo. Se liga aí, ó, no lance do gol, ele cruza a bola lá da direita, camisa 6 bate de primeira e faz o primeiro gol da partida, né? Depois o Volta Redonda acaba tomando o empate ali do Remo, né, o gol do Pedro Rocha. Aliás, o Voltaço tem oscilado bastante, não, na verdade oscilado não, né, o Volta Redonda tem feito uma campanha ruim nesse começo de Série B, nesse momento está em 15º, só tem 7 pontos em 9 jogos disputados. É natural, tá? Acho que o Volta Redonda, por ser um clube que chega da Série C para a Série B, naturalmente essa primeira temporada é uma temporada de manutenção por lá, né? A ideia é permanecer na Série B para quem sabe depois aspirar coisas maiores. O Johnny tem sido titular por lá, tem jogado, agora foi premiado com essa assistência no empate de ontem contra o Remo. Outro jogador emprestado pelo Fluminense é o Felipe Andrade. Eu ia falar o zagueiro Felipe Andrade, mas o Felipe Andrade é um cara muito polivalente, a gente sabe disso, né? Ele tá emprestado ao Houston Dynamo, lá da MLS, da Liga Estadunidense, emprestado até o final desse ano, tem uma opção de compra nesse contrato, os valores não foram revelados, mas existe essa possibilidade dele ficar em definitivo por lá. Depois de ter começado no time 2, né, a equipe B ali
do Houston Dynamo. Felipe Andrade ganhando agora espaço na equipe principal e mais uma vez marcando gol, já é o segundo gol dele na MLS. Agora ele marcou no empate em 3-3 contra o San José. Tem o gol aqui para mostrar para vocês, ó, do Felipe Andrade. Vem a jogada ali pela direita, o cruzamento, ele oportunista, aparece no segundo pau para escorar para o fundo das redes, fazer o gol aí, mais um dele com a camisa do Houston Dynamo. Aliás, vale lembrar, né, eu falei dessa questão da polivalência, o Felipe Andrade em tese é um zagueiro de origem, nas categorias de base ele também tinha a possibilidade de jogar de lateral direito. No Fluminense, no profissional, principalmente com o Fernando Diniz, ele foi muito utilizado como lateral esquerdo, naquele momento ali, né, que o Marcelo às vezes não conseguia jogar as partidas com sequência, o Felipe Andrade entrou muito ali como lateral, mas também no começo de 2024, com o Marcão e com o Cadu, ele jogou de primeiro volante também, né? Isso mostra muito a polivalência do jogador. Lá no Houston Dynamo ele tem atuado como lateral esquerdo, né? Aparece agora, por exemplo, nessa jogada de ataque, aparece no segundo pau ali justamente, né, como um elemento de surpresa vindo da lateral para fazer esse gol de cabeça. Está começando a se destacar lá no futebol estadunidense. A gente tem uma informação aqui agora sobre recuperação de jogador do Fluminense, jogador que era titular até se lesionar. A gente vai falar bastante sobre isso. Antes, rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. A galera chega junto, deixa o comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Carlos André, de Muriaé, Minas Gerais, para o Milton Frank, de Ipanema, em Minas Gerais, para o Delmiro Gil, de Minaçu, em Goiás, para o da Mata, de Petrópolis, para o Robinho Pérez, de Mangaratiba e também para o Paulo, aqui do Rio de Janeiro. Um abração para a galera tricolor ligadinha aqui na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Informação importante de recuperação de atacante trazida pelo GE. De acordo com eles, o Canóbio tem evoluído na sua recuperação e voltou a realizar corridas ali no CT Carlos Castilho, né? Voltando mais uma etapa que ele vai cumprindo na recuperação da lesão que ele teve. Vale lembrar, né? O Canóbio sofreu uma fratura no rosto ali da face, bucomaxilar ali e tudo mais. Tá se recuperando, passou por cirurgia e agora já tá nessa fase de pelo menos correr ali no CT Carlos Castilho. A informação que eles trazem é de que inicialmente esse treino dele ainda é em separado, justamente para evitar risco de impacto, né? Então ele não tá treinando ali com bola, com jogadores, justamente para não ter impacto ali. Mas o Fluminense enxerga com muito otimismo a possibilidade de tê-lo na Copa do Mundo de Clubes, né? Vale lembrar, o Fluminense faz a estreia no dia 17 de junho contra o Borussia Dortmund. Então ele deve começar a usar aquela máscara de proteção, né, para poder voltar a treinar com o elenco tricolor muito em breve e ser mais uma opção de ataque ali para o Renato Gaúcho. Então, recuperação do Canóbio progredindo da maneira esperada pelo Fluminense e o tricolor está bastante otimista em ter o jogador de volta para o torneio. Torcedor do Flusão, essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Agora eu quero que você deixe claro o seu comentário, né? Felicidade muito grande com a vitória contra o Vasco. Quero que você me diga, e aí, o que você achou da renovação de contrato do Fábio Canóbio, perto de retornar aos gramados com a camisa tricolor? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.